Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Terça-feira da oitava da Páscoa. Terça-feira desta semana em que todos os dias celebramos esse grande evento pascal, essa grande alegria da festa da Páscoa, essa grande alegria do Cristo ressuscitado e vivo que caminha conosco. Neste dia, a primeira leitura é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 36 a 41. Ou seja, a continuação do texto de ontem. Pedro continua o seu discurso do dia de Pentecostes. O Pentecostes que fez os discípulos experimentarem a vida verdadeira no Senhor. O Pentecostes que fez os discípulos descobrirem essa vida nova que nos vinha pelo Cristo. O Espírito que os reavivou nesse caminho, dá esta coragem a Pedro, aos discípulos, aos apóstolos, às mulheres a anunciarem, a serem profetas deste novo tempo e dessa evangelização, profetas do Senhor. Pedro então continua o seu discurso, continua mostrando a verdade fundamental da nossa fé, versículo 36. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Logo no início do Atos, Lucas já faz questão de apresentar os dois títulos que são dados a Jesus. Dominus, Senhor, quer dizer que ele é Deus. Então ele é o Senhor. Ele é aquele que tem a força do domínio da graça sobre todos nós. E ele é o Cristo, o Messias, aquele que é ungido por Deus. Então ele não é só Deus, como é aquele que veio, que eles esperavam, é aquele que Daniel já anunciou, é aquele que Malaquias já anunciou, que Miqueias já disse, que Zacarias já disse, é esse, o ungido do Senhor, aquele que traz a verdadeira vontade de Deus. Tendo dito isso, os que estavam ali ouvindo, judeus devotos vindos de várias regiões, estremecem os seus corações. Ou seja, a palavra de Deus anunciada e proclamada, ela gera o seu efeito. Vai dizer Samuel ou Isaías, os dois citam o mesmo trecho, a palavra de Deus não cai do céu sem regar a terra. A palavra de Deus anunciada com convicção e com decisão, ela gera um processo de questionamento das suas atitudes ou de confirmação da vida que você conduz. Por isso que São Francisco vai dizer aos seus primeiros irmãos, anunciem a palavra, ponto. Porque é ela que é a própria palavra de Deus. E essa palavra gera duas questões. Primeiro, os judeus se sentem doídos ouvindo aquilo e dizem a Pedro o que nós precisamos fazer. E Pedro vai lhes fazer o segundo convite, ou a segunda proposta do texto de hoje. Primeiro, convertam-se e sejam batizados, e que essa conversão e esse batismo marque o pecado de vocês da incredulidade, ou seja, que essa conversão e esse batismo transforme o coração de vocês num novo coração e arranque dele a incredulidade.
essa incredulidade que não permite que vocês reconheçam, ou não permitiu que vocês reconhecessem o Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que vocês reconhecessem o Cristo como Deus verdadeiro, o Deus que veio ao nosso encontro. O batismo, então, vai se tornar essa adesão ao Senhor, essa adesão ao projeto de Deus, mesmo que ele não esteja lá mais em carne e osso, mas a sua presença é viva no seio da comunidade. E naquele dia as pessoas se abrem e esse perdão, essa reconciliação, essa conversão, esse batismo os inunda com a graça do Espírito. Ou seja, se tornam realmente os seguidores do Senhor. Aqueles que vencem a incredulidade, vencem aquilo que os afasta e abrem caminho para a vida nova. E é o Espírito que fará essa graça, é o Espírito que renovará tudo isso. E Pedro continua, e é importante que essa promessa que Jesus fez e que nós estamos proclamando não é só para vocês. É para vocês, para os vossos filhos, para os que estão longe, para os que estão perto. Ou seja, não é restrito a um povo. Não é restrito a uma raça. Por mais que para Pedro isso vai ser muito difícil de assumir, mas é aberto para todos aqueles que querem acolher essa boa nova. Por isso é preciso que tenhamos coragem, meus irmãos e irmãs, de nos decidirmos pelo Senhor, de abrirmos o nosso coração a este Senhor, de abrirmos a nossa vida a esse Senhor, de nos dispormos a Ele. Que você possa hoje pedir essa graça ao Senhor. A graça do Espírito não só para acolher o Senhor na sua vida, para ser uma testemunha e ter a clareza, esse Senhor é para todos. Basta que acolham com generosidade, com amor. Nós não podemos desistir de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus se abre a todos e nós precisamos ter essa coragem de levar essa palavra aos lugares mais longínquos que existem. O versículo 41 finaliza o discurso de uma forma muito interessante, né? Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. A palavra acolhida gera conversão, a conversão gera adesão de fé ao Cristo, essa adesão de fé ao Cristo forma a comunidade que é a igreja. A comunidade de fé, a comunidade dos crentes, a comunidade dos que confiam no Senhor. Esta é a igreja do Senhor, essa é a igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos fiéis, daqueles que se dispõem a ouvir e caminhar com o Senhor. Estes somos nós. E precisamos dizer ao Senhor ou pedir a Ele essa graça, né? Que transborde em toda a terra a sua bondade, o seu amor. Esse amor benevolente que nos envolve e que nos apresenta um caminho de vida e salvação. Este mesmo caminho aparece no Evangelho de hoje. Domingo de Páscoa, nós ouvimos que Maria Madalena foi logo cedo ao túmulo, viu a pedra removida e correu. Disse aos discípulos: o Senhor não está no túmulo, roubaram ele do túmulo. Pedro e o outro discípulo vão. E Maria fica lá à espreita, sem saber o que aconteceu. Ela procurava entre os mortos aquele que estava morto. E aquele que estava morto ela não iria encontrar. Pedro olha e só vê as coisas como lá foram descritas. O discípulo que Jesus amava olha e vê o Senhor. E aí surge o texto de hoje, João 20, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Os dois discípulos vão embora e Maria fica lá e os anjos dizem: a quem você procura?
Quem que você procura? Vai dizer os anjos a Jesus: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor daqui, eu não sei onde colocaram. Ou seja, eu estou em busca daquele corpo morto. Eu não sei onde colocaram. E o desespero de Maria é tão grande porque ela perdeu aquele que deu sentido à sua vida. E é nesse momento que Jesus aparece. E quantas vezes Jesus aparece na sua vida? No momento de dor, de tristeza, de desilusão, ou de alegria, de festa, de júbilo, e nós não o reconhecemos, porque colocamos mais força na dor e na tristeza do que no Senhor. E é nesse momento que vai ser o destaque do texto. Ele vira para Jesus, Jesus vira para ela e pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela vai dizer: Senhor, se foste tu que o levaste, me diz onde está que eu vou buscá-lo. Ou seja, aonde ele estiver eu vou lá, porque eu não posso conceber a ideia que o meu Senhor sumiu. E ele a chama pelo nome, Rabone, Maria. E ela vai reconhecer a voz, né? A voz do Cristo que falou aos seus ouvidos, que tocou o seu coração. Toca naquele momento: Rabone, mestre, é você? E Jesus vai dizer aos meus amigos: eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Eu vou ao encontro dele. Ou seja, o Cristo está vivo, não está morto. E Maria deve ter voltado numa alegria. Se a primeira volta foi uma volta de tristeza, a segunda volta foi uma volta de alegria, porque realmente o Senhor está vivo. Talvez não acreditaram nela. Mas eu prefiro manter só aqui, porque nós vamos ter mais motivos para refletir sobre isso. Que nós saibamos, na nossa vida, trazer o Senhor sempre diante dos nossos olhos. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, porque tendo o Senhor diante de nós, trazendo diante dos nossos olhos, nós não o perdemos. Por isso saiba, o Espírito Santo que devemos pedir constantemente a Deus, é Ele que nos faz cada vez mais homens e mulheres de fé, que creem e confiam na ação de Deus. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te acompanhe nesse tempo pascal. Feliz Páscoa. Por isso